Olá, meus amados, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu aqui, mais uma vez, evangelista Dalmo Pereira, orando por você. Amados, amadas, eu estava esta semana tirando assim um leve cochilo, né? E de repente eu senti de Deus que eu ministrasse uma palavra aonde esta palavra viesse falar da ação de Deus em relação à justiça dele. E eu espantei. Ainda bem que, depois comentando com uma abençoada, que eu estava sentindo naquele momento falar assim, ela agora vai assistir, com certeza ela vai saber que foi ela, né? Nós estávamos falando sobre o reino do céu, né? Amados, amadas, é que eu tenho ouvido pessoas e mais pessoas dizendo que Deus é amor, é amor, é amor. Isso nós já sabemos. Mas eu me sinto em dizer, para quem está sempre dizendo Deus é amor, e esquecendo que Deus é dono da vida, da morte, ele tem a chave da vida e da morte, e que tudo ele criou, e que ele pode todas as coisas, e que nós podemos tudo nele. E teve alguém que me disse da seguinte forma, que o chamado que tem para ele, mesmo antes dele ser gerado, esse chamado Deus já tinha para ele. E que Deus não tira a promessa de ninguém, não tira o chamado de ninguém. Eu quero deixar claro aqui na palavra de Deus, na Bíblia, o porquê que Deus tem, às vezes, um chamado na vida sua, minha irmã. Você sabe de que eu estou falando. Viu? Abençoada de Deus, esteja onde estiver, que Deus te abençoe. Você comentou isso comigo. Eu quero dizer para você, diretamente aqui, que Deus tira sim o chamado. Mas não é que Deus tirou o chamado. Não é que Deus tira. Você está tirando de você o chamado que Deus tem para você, para a sua vida. Como eu posso tirar o chamado que Deus tem na minha vida, outro pode tirar, outra pessoa pode tirar. Essa palavra hoje aqui ministrada, em nome do Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito Santo de Deus, pela misericórdia de Deus, porque por mim mesmo não seria jamais, que eu falo para todos que eu vim de um berço antibíblico, que não sabia o que era a palavra de Deus, né? E Deus é quem me usa, né? É um livro vivo que eu creio sempre, que o Espírito Santo de Deus fala assim e mostra pra gente sim. Eu vou sempre acreditar depois que fui resgatado, assim como Paulo foi resgatado. Saulo, Saulo, porque me persegues? Dalmo, Dalmo, porque me persegues? Então, se já tinha um chamado na minha vida, eu dei um passo adiante, à frente, e deixei Deus agir. Aí o chamado acontece na minha vida. E eu quero deixar claro que Deus não tira o chamado, mas você tira o chamado seu que Deus tem para a sua vida, a promessa que Deus tem para a sua vida. E eu não sei quanto tempo vai levar aqui esta ministração. Não sei. Só sei te dizer, amado e amada, que Deus me deu. Eu estava naquele cochilo, naquele adorno ali, no meu aposento, aqui onde eu e os anjos servimos ao Senhor, neste santuário, e Ele me deu essa palavra. Para mim começar esta palavra. E ainda me disse, fale só
da minha durabilidade. Fale só da minha durabilidade. Eu sou, sim, fogo consumidor. Deixa claro. Amém, Senhor? Eu espantei, fiquei quietinho, agradeci a Deus, comecei a ver os versículos. E ele me deu logo de início um versículo. Ah, Deus não mata, Deus dá a vida, Deus dá a vida e Deus tira a vida. Para começar daí, Deus dá a vida e Ele tira a vida. E aqui está, sabe, esboços aonde eu preparei, né, com versículos. Por isso que eu falo o tamanho da ministração aqui, eu não sei até onde vamos aqui, o Espírito Santo de Deus que nos conduz. Mas aqui encaixa justamente dentro da palavra. Porque chega de estar vendo e ouvindo só dizendo, Deus tem uma promessa na sua vida, Deus tem uma promessa na sua vida, Deus tem uma promessa na sua vida, e você nada tem feito. Chega de estar só ouvindo, Deus é comigo, Deus é contigo, mas tu não é com Deus. Hein? O que você tem feito para ser com Deus? O que eu tenho feito para que eu seja com Deus? Espera aí. Vamos acordar. Vamos acordar. E a palavra que Deus me deu, logo o versículo, logo acontece aqui em 1 Samuel. 1 Samuel, no versículo 1 Samuel, no versículo 38, é isso. 1 Samuel, capítulo 25, certo? Versículo 38. Olha só como que Deus iniciou essa palavra para este servo aqui. Antes de começar, que você vai lá e deixa o seu comentário. Se quiser me chamar no PV para tirar dúvida, pode chamar. Se quiser deixar lá também o seu comentário, em dúvida de alguma coisa, pode deixar que assim que eu ver, eu vou estar respondendo. Não tem problema. Desde quando seja dentro da palavra. Amém? E assim nós vamos seguindo a nossa trajetória, buscando um Deus de verdade. Amém? E olha só. 1 Samuel, capítulo 25, versículo 38. E aconteceu o quê? Passados quase 10 dias, feriu o Senhor a Nabal e este morreu. Ponto. E aconteceu o quê? Passados quase 10 dias, feriu o Senhor a Nabal e este morreu. Se eu estivesse agora ministrando na igreja, num ministério, num templo, que a igreja somos nós, se eu estivesse num templo ministrando, eu ia dizer, olha, nós vamos estar ministrando aqui, eu vou fazer a leitura aqui, e é uma retórica aonde a igreja pode vir junto comigo para que nós possamos assim, estar vendo de versículo em versículo e tirando dúvidas. Poderia muito bem estar usando a igreja, né, as ovelhas, para que nós pudéssemos estar vendo o versículo e estar vendo que Deus, Ele é justiça, sim. E Deus me pediu para que eu ministrasse essa palavra. Essa palavra aqui de 1 Samuel, que acontece que passados quase 10 dias, feriu o Senhor a Nabal e este morreu, é aquela história lá de Nabal, né? Davi, Abigail. Eu não quero chegar lá, eu não vou voltar lá, não vou lá. Aqui é só Nabal. Os corações que tem igual o de Nabal. Amém? Então, veja bem, irmãos. Para dar início, Nabal foi aquele homem tirano, um homem do coração endurecido. Um homem que tinha o coração duro. E que chegou o dia em que Davi mandou pedir ajuda, enfim... E ele disse não, desfez dos mancebos, das pessoas de Davi. Mas a Abigail foi atrás de Davi para que não acontecesse o pior. E realmente não aconteceu pelas mãos de Davi. Mas passaram 10 dias,
Deus matou. A palavra é matou Nabal. Deus matou Nabal. A Bíblia, algumas versões falam feriu Nabal. Outra fala matou Nabal. Então, como é que Deus não tira a vida? Hein, abençoada, que fica só fica assim, sabe, com aquele lado de queixando, muita queixa, sabe, com aquela coisa de coitadinha. Ninguém é coitadinho, ninguém é coitadinha, não. Para com isso, de coitadinho, para com isso. Que Deus não agrada disso, não. Quem serve a Deus, serve firme. Sabe? Não para de estar se vitimizando, tirando uma de vítima. Deus quer que você saia desse lugar onde você se encontra. Que você levanta, bate a poeira e vai à luta. Eis a questão. Já começa aqui com você, já deixando claro para você, você sabe de que eu estou falando. Mas para a igreja, que tome posse, que Deus é amor e é justiça. Nós começamos aqui por Provérbios. Eu vou falar aqui de Provérbios, né? Provérbios 14:14. O que diz em Provérbio 14, versículo 14? Olha só. Dos seus caminhos se fartará o infiel de coração, mas o homem bom se fartará de si mesmo. Ora, de seus caminhos se fartará o infiel de coração. De seus caminhos. Isso está falando do desviado. Quem está desviado de Deus. E é muito simples você ter a noção de quem está desviado de Deus e quem está afastado de Deus. Começa com muitas mentiras, a palavra de Deus para ele é enjoativa, ele não consegue mais ouvir 15 minutos de palavra, 20 ou 30, ele não consegue, ele está na igreja, vai para a igreja, quando é agora nessa época de festa junina, ele sai de lá, vem para o mundo, depois ele volta para lá novamente, está afastado. Ele começa a dizer que Deus esqueceu dele. Ele começa a deixar Deus e servir deuses. Como, por exemplo, me falou alguém, um abençoado, me disse que foi consultar uma cartomante, jogar cartas. Então, veja bem, está desviado. Um abençoado me disse ele me disse que um dos problemas grandes dele é mentira. E que ele tem muita fé em Deus. Eu disse, então você está desviado. Você precisa voltar para os caminhos do Senhor e examinar as Escrituras, em espírito e em verdade. Então, como é que eu vou dizer que eu não estou desviado de Deus se eu estou adorando deuses, se eu estou buscando cartomantes para jogar cartas? Hein? Se eu fico me vitimizando, agora não tem jeito, por isso. Não tem jeito como? Tem jeito sim. Agora, a Bíblia é clara. Aqui não tem um herói da fé aqui que conseguiu a sua vitória sem luta. Todos aqui conseguiram sua vitória lutando. Então, quando a palavra nos diz aqui, nesse livro aqui, nesse caderno, nesses bolsos aqui, né? Dos seus caminhos se fartará o infiel de coração, mas o homem bom se fartará de si mesmo. Quando nós somos bons, que nós servimos a Deus em espírito e verdade, nós nos fartará de nós mesmos, da palavra, do amor, da coragem. Em primeiro lugar, coragem, que está escrito na Bíblia. Não de eu ficar vitimizando. Para com isso. O sangue de Jesus tem poder. Vai à luta. Vai à luta. Aqui tem também, veja bem, o que está escrito em 1 Timóteo, né? Lá no capítulo 2, no versículo 4, em Timóteo, o que Timóteo, a palavra já nos fala, o que o nosso bom Deus já nos fala através de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, que quer que todos os homens se salvem
e venham ao conhecimento da verdade. Olha, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Deus não quer que nenhuma alma se perca. Está escrito. Tudo bem, ele não quer que nenhuma alma se perca. Mas eu preciso aqui dizer para você que está afastado dos caminhos do Senhor, você que não conhece a verdade, você que está dentro da igreja, mas está com o corpo lá e a cabeça está no mundo. Deus não quer que nenhuma alma se perca, que quer que todos os homens se salvem. Ele quer que todos os homens se salvem. Aleluia, né? E venha ao conhecimento da verdade, que você venha conhecer cada dia mais a verdade. Ele não quer que nenhuma alma se perca. Mas eu quero deixar claro aqui, em nome de Jesus, que tem mais almas perdidas do que a areia no mar. É bíblico. Como assim, pastor? Porque quando Deus fala aqui em 1 Timóteo que não quer que nenhuma alma se perca, né? Que quer que todos os homens se salvem, ele quer que todos os homens se salvem. Ele já está dizendo, eu quero que todos se salvem e venham a conhecimento da verdade. Mas Jesus, é tão claro isso aqui, que Jesus veio aqui e os dele não recebeu. Hein? Como é que eu vou dizer que está todo mundo salvo? Me explica. Se Jesus veio e os dele não recebeu. Hein? Eu tenho que dizer que tem mais gente perdida que areia no mar, porque é bíblico. Ele veio e os dele não recebeu. E ainda fala para nós. Chegou, falou do meu nome, não aceitou, bate a poeira e dá o pecado. E siga. E siga. A gente cansa. Tem momento que a gente não suporta. É Deus mesmo que nos dá força. De estar falando para gente teimosos. Que a palavra de Deus, ela é clara. Então aqui, Jesus, aqui na sua infinita bondade, ele não quer que nenhuma alma se perca. Mas também, é assim. Ele não quer. Mas você está querendo se perder. Você está desviado. Você está desviada. E tem sintomas em você que dá para perceber em você mesmo que você está desviado. Você tem mentido muito. Você tem adorado deuses. Você tem adorado deuses. Você tem colocado a sua fé na dúvida. Como é que você não está desviado? Me explica aí. Explica aqui. Me chama depois no PV, quem quiser, não tem problema. Ou deixa lá no comentário. Como é que você não está desviado? Em nome de Jesus, eu oro por você. Por todos nós, pelos moradores nos 4 cantos dessa terra. Mas sim, está desviado, sim. Fica se vitimizando. Deus não quer que nós fiquemos se vitimizando, não. Deus quer que nós levante e bate a poeira. E vai à luta. Fica servindo, fica dentro de uma casa onde está cheio de demônios, sabendo que está cheio de demônios, porque já foi visto demônios lá nessa casa. Você sabe do que eu estou falando? Isso foi uma alma que me falou sobre isso, né? Que já viu os demônios. E de repente, você continua lá? Você continua adorando Mamon? Então, aqui a palavra, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Ele não quer que nenhuma alma se perca, ele quer que todos se salvem. Mas você quer ser salvo? Você tem feito por onde? Você tem feito uma reflexão sobre você? Você está sabendo onde está a sua lepra? Hein? A sua lepra? Porque todo dia eu me vejo aqui, onde está a minha lepra, que eu preciso jogar por terra, Senhor. Já tira de mim tudo aquilo que não te agrada. Eu preciso me fortalecer. Tem dia que eu estou só o pó da rabiola, fraco.
Mas põe a cara no pó devagarzinho. Senhor, tem misericórdia de mim. Ouço um louvor, medito as escrituras, vou aqui nas escrituras, leio, medito, vou me fortalecendo. Aqui, dentro desse santuário, eu enfraqueço e aqui mesmo eu me fortaleço, porque Deus é comigo aqui. Eu sei o Deus que eu carrego dentro de mim. Então, vejamos o que o livro de Salmos nos ensina. Salmo 139, no versículo 15. Né? Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Versículo 15. O versículo 16 ainda nos fala: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Está escrito na palavra de Deus que mesmo antes de eu ser gerado, Deus já sabia de mim. Aqui está dizendo que os meus ossos não te foram encobertos. Os meus ossos não foram encobertos. Quando no oculto fui formado, no oculto, no ventre ainda da minha mãe, fui formado. Deus, os meus ossos para Deus, Deus já sabia. Deus já sabia, é aí que eu quero entrar. Então ele já sabia do meu chamado. Ele já sabia do seu chamado. Ele sabia que eu era ungido dele. Mas também ele já sabia que eu ia viver uma vida de mundo, como vivi, e que depois eu tinha que dar o beijo, e dar um passo para ele, para que meu chamado viesse a ser realmente, mais uma vez, ser um chamado, como é que eu posso dizer, meu irmão? Testificado. O meu chamado é testificado. Meu chamado, eu tenho hoje um chamado por Deus, ainda antes de ser gerado, ele já sabia? Já. Mas eu dei o primeiro passo para ele e me esforcei. Senão eu estaria até hoje no mundo e ponto, acabou. Deus tem um chamado para cada um vivente, sobrevivente humano na terra. Deus tem um chamado para cada um sobrevivente na terra, ser humano. Porém, o chamado só será realizado se cada um der lugar a Jesus Cristo, a Deus. Se não der, não será. Não, eu vou ser sim um missionário de Deus, eu vou ser sim uma missionária de Deus. Amém. Amém. Tem falado comigo, pastor, mas eu vou ser sim uma missionária de Deus. Amém. Eu só lhe faço uma pergunta, você me responde? Já falei isso para essa pessoa. O quê? O que você tem feito para ser uma missionária de Deus? O que você tem feito para ser um missionário de Deus? Porque Deus quer. Você tem sim esse chamado. E você tem feito o quê? Então Deus é esse Deus aí, de amor e justiça. Ele é esse Deus. E quando ele ainda nos fala aqui desta forma, os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Os olhos do Senhor ainda viram o meu corpo ainda informe. Quer dizer, ainda estava em formação, informe. Nem formando direito. Informe. E no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Quer dizer, no livro de Deus foram todas essas coisas escritas. Mas Deus já sabia que eu ia passar por isso, que eu ia passar por aquilo. Eu preciso deixar aqui claro para a igreja, para você, meu amado, minha amada, para nós, para mim e para você, que depois
Diz assim, Deus já sabia de tudo. Olha, Deus sabe de todas as coisas. Sabe da sua rebeldia, da minha rebeldia, sabe de tudo se eu estiver aprontando e você também. Mas, e teu lado humano, a tua natureza humana, que depois que começaram, eu não estou aqui fazendo apologia ao inimigo, ao diabo, mas depois que começaram, tudo quanto é coisa, dizer é o diabo, é o inimigo, é o inimigo, é o inimigo, nunca mais a natureza humana quis pagar por nada, por falha nenhuma, por erro nenhum. Por erro nenhum. Tudo é o inimigo. Que inimigo? O inimigo é você dando a brecha para você mesmo fazer o que não presta. Sabe? Pratica o que é bom, que eu quero ver inimigo ter vez, e o bom está na palavra. Então Deus aqui, quando ele fala que vira o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Pois é. Deus quer de mim e de você. Porém, nós temos que fazer nossa parte. O que Jeremias, aleluia, meu Deus, o que Jeremias no capítulo 1, versículo 5 nos fala, Jeremias, para você ver como Deus é firme, ele é firme. Ele é amor, ele é justiça, ele é firme. E ele pediu para que eu falasse, sim, de que ele é justiça e ponto. E que não viesse como a manteiga passando a mão pela cabeça, não. Que estão pregando demais só amor, que Deus é amor, é amor, é amor, esquecendo. E ele não está muito satisfeito com esses pregadores que estão falando só amor, 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 e deixando fogo consumidor e que ele é justiça, deixando de lado. E por isso estamos perdendo muitas almas. Mas aqui o que se fala em Jeremias? Primeiro, versículo 5. Antes que te formasse, olha só, antes que te formasse, no ventre te conheci. E antes que saístes da madre te santifiquei. As nações te dei por profeta. É forte. Deus está dizendo que antes, para Jeremias, Deus está dizendo que antes que te formasse no ventre te conheci. Antes de eu ser formado, Deus já me conhecia. Deus já me conhecia. Aleluia. E antes que saístes da madre, do ventre da minha mãe, te santifiquei. Deus santificou. As nações te dei por profeta. Agora, aí, pastor, sim, mas aí Deus santificou ele e as nações deu ele por profeta. Sim, amém, glória a Deus. Agora você vai lá em Jeremias, veja a história de Jeremias e como foi que Jeremias exerceu o seu chamado, o seu ministério. Se teve lutas com ele, se teve, como é que eu posso dizer? Se teve lutas, se teve, o profeta Jeremias, se teve ali momentos aonde ele se balançava, mas ele sabia que ele tinha que ir à luta, porque ele era um servo de Deus, ele tinha que ter aquela coragem, que ele era um escolhido de Deus. Por isso que eu falo que na Bíblia não tem um que recebeu a bênção de graça. Não tem um. Deus não dá nada de graça para ninguém. Deus é amor, é justiça. Se eu quiser, eu tenho que orar e buscar Ele e tenho que ir à luta. Acabou. De graça Ele não dá para ninguém, que Ele não deu para ninguém aqui, desses heróis da Bíblia aqui. Todos aqui lutaram. O rei Davi, Jeremias, todos aqui. Então, antes de te informasse, no ventre te conheci. E antes que saístes da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Ele foi um profeta, aonde aquele profeta verdadeiro, né? Pregando a palavra de Deus, né? A visão. Aleluia.
Mas ele lutou, ele lutava, ele não parava. Vai lá e veja a história de Jeremias. Agora você fica aí de braço cruzado, querendo que caia de braço cruzado tudo do céu para você. Se o maior homem do mundo, sem nenhum pecado, sem nenhuma mácula, morreu de braços abertos, aleluia. Por que eu tenho que ficar de braços cruzados se eu vi o maior homem do mundo morrendo de braços abertos por minha causa, pelos meus pecados, pelos seus pecados? Como é que ele vai me dar algo de braço cruzado? Eu tenho que fazer a minha parte. Aleluia. Glória a Deus. O que a palavra de Deus nos ensina aqui em 1 João, no capítulo 10, no verso 11? Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele. E o mundo, olha só, e o mundo não o reconheceu. Jesus estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, por Deus, Senhor Jesus Cristo. E o mundo não o reconheceu. Ele veio ao mundo e o mundo não o reconheceu. Vem cá, se o mundo não o reconheceu, está querendo me dizer que nem todos querem Jesus, e nós estamos vendo isso aí todos os dias. Então, quer dizer que eu tenho que dizer que esses estão salvos? Não, desde lá, quando ele fala aqui, antes, olha só, quando ele fala, estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o reconheceu, então se o mundo não reconheceu, aqueles que não reconheceu Jesus, automaticamente, está esperando lá o dia do julgamento, para ir para o lago de fogo. Amém. Está lá esperando só o momento. Para que nós todos sejamos julgados. Aqueles que já foram. Porém, aqui ainda tem, para aqueles que estão aqui, a palavra que se encontra em Hebreus 12, o arrependimento. Para que você não tenha um coração de Nabal. Para que você arranque de você esse coração de Nabal. E se arrependa dos seus pecados, porque Jesus agora é o advogado. E naquele grande dia, ele será juiz, ele vai bater o martelo. Se seu nome estiver no livro da vida, amém. Se não estiver, é perda de salvação. Mas o que me chama a atenção aqui nesse Evangelho de João 10, verso 11, estava no mundo. E o mundo foi feito por ele. E o mundo não o reconheceu. Quer dizer, o mundo não reconheceu Jesus. E eu tenho que dizer agora que está todo mundo salvo? Por que eu tenho que dizer? Eu tenho que chamar a atenção e eu falar para todos nós, para a igreja, para mim. Se nós não fizermos a nossa parte, nós vamos ser como aqueles que bateu a porta na cara de Jesus Cristo. Que não o reconheceu, só isso. Então aí, como é que vai ter salvação? Não, em hipótese alguma. E aqui, ainda nos fala o versículo 11, em 1 João, o versículo 10, agora o versículo 11, veio para o que era seu, e os seus não receberam. Ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. É o que eu falei ainda há pouco no início da mensagem. Né? Ele foi, bate na porta, para falar do amor dele, para pregar o evangelho, bateram a cara na porta dele, não recebeu ele. Então ele ensinou para nós que nós bater essa poeira, dá uma percata, e siga a nossa viagem. Tem que ser assim, irmão. Tem que ser assim, não tem mais essa coisa de dizer que, não, mas tem que... A gente sofre, a gente paga o preço, é muito bom, é gostoso, porque eu sou grato a Deus por isso. Pagar o preço, saber que eu sirvo um Deus vivo, que Ele tem operado maravilhas em minha vida, me dando saúde, me dando força para que eu possa orar por todos. Mas também a gente vê pessoas teimosas que é porque não querem mesmo,
E aqui ele fala, veio para o que era seu e os seus não receberam. Você está agora em um momento como? Que momento você está vivendo? Você está vivendo um momento desses aqui que não recebeu Jesus? Faça uma metanoia dentro de você. Faça agora uma reflexão e veja como é que você está agora aqui. O Evangelho 1 João aqui, no versículo 11, né? O que era, olha, veio para o que era seu e os seus não o recebeu. Como é que está você? Como é que eu estou? Se Jesus chegar aqui agora, eu vou abrir a porta para ele? Né? Eu estou colocando uma alusão aqui, a porta aqui do santuário, mas eu falo o meu coração. Como é que está seu coração? Porque Nabal, com aquele coração daquele jeito, Deus matou ele. E aí, como está o seu? Né? Então, irmãos, faz parte da palavra. E aqui mais e mais. Aqui, irmãos, eu poderia aqui citar um versículo que se encontra lá em Atos, lá em Atos 2, versículo 38, onde Pedro, né, o apóstolo Pedro, ele já nos fala, né, está pedindo para nos arrepender. Pedro pede lá no livro de Atos, capítulo 2, versículo 38, ele pede para que nós venhamos nos arrepender. A hora de arrepender é agora. A hora de arrepender é agora. Tá? Mas aqui hoje, irmão, eu estou falando como Deus falou comigo na hora que eu estava, sabe, naquele sono leve, tranquilo. E o Espírito Santo de Deus veio e me incomodou de falar desta palavra, e o versículo veio de Nabal, lá em 1 Samuel, capítulo 25. Então aqui hoje, o Senhor me direcionou para falar para aqueles que esqueceram que Ele também é justiça e é fogo consumidor. Tenha cuidado. Muito cuidado. Porque eu tenho a consciência de que Deus é justiça, é fogo consumidor. E eu tenho a consciência que Deus é amor. Então, é o que nos fala aqui em Hebreus, né? Lá em Hebreus 12, 29, né? Que essa passagem ela é bíblica, ela expressa aqui a natureza de Deus. Que a natureza de Deus, olha só, onde Ele é santo. Deus é santo. E se Ele é santo, Ele é santo, 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 3 vezes santo. Ele é santo, então Ele é sério com as coisas dele. Ele. Lá não entra ninguém desconcertado. Acabou, estão brincando de salvação, achando que a salvação é assim. Não. Então, veja bem, Deus é santo, Ele é zeloso, cujo poder pode ser comparado a um fogo consumidor para aqueles que se opõem à sua vontade ou rejeitam a sua graça. Foi claro? Deus é santo, santo, cujo poder, aleluia, Ele é santo, cujo poder pode ser comparado a um fogo consumidor. Cujo poder, o poder de Deus pode ser comparado a um fogo consumidor. Glória a Deus. Está aqui, ó. Tudo Deus me dá, eu vou escrevendo. Eu vou fazendo. Eu gosto de fazer porque Deus me dá essa saúde, me dá isso aqui para mim é bênção de Deus que eu tenho recebido. Então, Ele é fogo consumidor, sim, para aqueles que se opõem à sua vontade ou rejeitam a sua graça. Você está se opondo à vontade de Deus? Contra a vontade de Deus? Está rejeitando a graça de Deus? Ou seja, né, em outras palavras, aqui a referência ao fogo consumidor não contradiz. Veja bem, a referência ao fogo consumidor aqui, irmãos, não contradiz
o amor e a justiça de Deus, mas destaca como um aspecto da sua santidade e poder que exige reverência e temor. Nós temos que ter temor a Deus. Nós temos que ter temor a Deus. Eu pego aqui, grifo o que eu já escrevi, a palavra temor. Então veja, essa ilustração do fogo consumidor pode também ser vista, irmãos, como uma advertência contra a rebeldia. Você que está na rebeldia, aleluia. É muito simples saber que se a gente está ou não na rebeldia, porque eu sei de mim. Tá? Então, veja bem, essa ilustração ela do fogo consumidor pode também ser vista como uma advertência contra a rebeldia e a desobediência, mas também como uma promessa de purificação e renovação para aqueles que buscam a Deus com sinceridade. Amém? O fogo consumidor aqui, para aqueles que estão rebeldes, tudo bem, mas também pode ser uma referência de purificação para aqueles que buscam a Deus com sinceridade. Amém? Que Deus em Cristo abençoe. E assim, deixando claro que eu comecei aqui e aconteceu que passados quase 10 dias, feriu o Senhor a Nabal e este morreu. Deus mata sim. Ele mata, ele tem a chave da vida e da morte. E não fica daí se vitimizando. Não vai fazer sua parte não, porque os dias estão chegando. Não vai se entregar a Jesus, a tua alma não. Fica aí servindo a 2 deuses, como ele já disse, que aquele que serve a 2 deuses vai deixar um chateado. E é o meu Deus de Israel, que me ama e que te ama. Você veio falar para mim que Deus esqueceu de você? Deus não esquece de ninguém. Ele fica de lá só vendo as nossas ações. Como é que nós estamos agindo, o que nós estamos fazendo para poder estar mais perto dele, mais próximo dele. Tenha cuidado. A palavra de Deus é séria. Esse livro aqui, me perdoe, é eficaz, é bálsamo. Agora você fica se vitimizando, buscando cartomante que joga cartas, dá vontade de fazer náusea. Você que conhece a palavra, para jogar cartas. Você que anda 10 léguas para poder ir atrás de uma profecia de um profeta. Eu sei que a profecia dos profetas, sim, tem muitos homens de Deus, mulheres de Deus, que falam e é cumprida. Eu sei que eu sou testemunha disso. Mas não tem revelação melhor do que aqui dentro, ó. Antes de você ouvir a minha revelação, vai para aqui, vem aqui primeiro, ó. Vem aqui primeiro. Viu? Que Deus abençoe a cada um de nós. Mas Deus é amor, justiça e fogo consumidor. Evangelista Dalmo Pereira, orando por você. Glória a Deus. Aleluia.